Hello, how are you? Let's start. Students, nós vamos começar fazendo a correção do nosso homework. Ó, o teacher tinha deixado anotado aqui, page 64, 64, homework, dia 9/7, que foi na semana passada. Alguns alunos me enviaram a tarefa, tá? Fiquei bem feliz. Mandaram a foto da página, é isso aí. O number 2 não tem muito o que o teacher falar com vocês, por quê? Porque é resposta pessoal, personal answer. Number 2, complete the sentences with could or couldn't according to your child memories. Então você tinha que completar essas frases com could, que é um poderia, ou couldn't, não poderia, de acordo com a sua infância. Childhood memories, com as suas memórias de infância, tá? Então aqui fica a critério seu. Já o number, a página 65, nós tínhamos aqui um listening, né? Quem conseguiu ouvir, legal. Quem não conseguiu, o teacher vai fazer correção bem rapidinho. 65. Listen to Debbie and Derek talking about their childhood memories. Write T for true or F for false. Escute a Debbie e o Derek conversando sobre as memórias de infância deles. Escreva T para verdadeiro e F para falso. Derek could play on the swings when he was a child. Derek podia brincar no balanço quando ele era uma criança. Ele falou isso pra gente lá. Alguém conseguiu ouvir? O listening ou não? Não? Se vocês escreverem lá em forma de comentário, galera, o teacher não consegue ver. Então, se você quiser ligar o microfone para me responder, pode, tá? Não, teacher. No? Ok. Debbie couldn't fly a kite when she was a kid. Debbie couldn't fly a kite when she was a kid. A Debbie não podia empinar uma pipa quando ela era uma criança. Ela mencionou que isso também era verdadeiro. True. Ela não conseguia fazer isso. So, true. Derek couldn't do jigsaw puzzle when he was a kid. Derek couldn't do jigsaw puzzle when he was a kid. O Derek não podia montar um quebra-cabeças quando ele era uma criança. False. Falou que isso é falso. Então essa é a sequência da 65. 65. True, true, false. Se você conseguisse ouvir, track 14. Era o 14, a faixa 14, ok? Let's see. Aí nós tínhamos aqui que o teacher falou para vocês o uso do used to, que eu vou explicar para vocês isso aqui, tá? Esse used to, tá? Ele vem dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou circular para vocês. Essa é a estrutura. Não pode faltar a preposição to, tá? E o verbo use, ele está no passado. Por quê? Porque tem a letrinha D. Então, se tem a letrinha D aqui, é porque ele é um verbo regular. Regular verb, ok? Used to é a forma dele do passado. Traduzindo para o português, nós podemos colocar que é um costumava. Eu costumava fazer. I used to do. I used to play. I used to watch. I used to run. I used to drink. Tá? Então, essa preposição to, students, faz com que o verbo principal esteja na forma base form, ok? Então, quando eu quero dizer algo que eu costumava fazer no passado e eu não faço mais hoje, eu uso used to. É bem facinho, ó. Olha como é que fica a estrutura. Deixa o teacher anotar aqui para vocês um esqueminha aqui, pera lá. Ó, I used to. Daí o verbo na forma base. You used to. O verbo na forma base. He used to. Ó, she used to. Por que eu estou fazendo a conjugação com vocês?
para vocês observarem que o used to, ele é escrito e falado para todas as pessoas da mesma forma, tá? É diferente quando a gente estuda o simple present, que você tem que ir na forma afirmativa, fazer a conjugação, ok? Adicionando S, ES ou IES nos verbos. O used to, ele é escrito e falado da mesma forma para todos. Tanto é que eu estou fazendo a conjugação aqui com vocês. Ó, tá? Deixa só o teacher transportar para cá, para ficar melhor a visualização. Ó, I used to. Daí aqui nesse espacinho que eu deixei, você vai colocar o verbo que você quer. Algo que você fazia quando você era mais criança ou num tempo passado e que você não faz hoje. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. So. Deixa eu colocar aqui o que eu fazia. I used to play on the street. Né? O teacher colocou. Eu costumava brincar na rua. Hoje eu não brinco mais. I used to play on the street. Eu costumava brincar. Hoje eu não brinco mais na rua. Entendeu? Por isso que eu uso o used to. Porque é algo que eu fazia e hoje eu não faço mais. Tá? Então aqui você vai colocar, ó, tá vendo o verbo play? Ele é o verbo principal. Ele está na forma base. Ele está na forma base por quê? Porque eu tenho a preposição to aqui. Beleza? Então, olhem só. Number one. Read the sentences below. Leia as frases abaixo. Olha só os pensamentos. Susan, Brian e Gracie. Alguém gostaria de ler, students, o pensamento da Susan? Anybody to read the first? Alguém para ler a primeira? No? Ninguém? No? Nobody? Tem bastante gente. Ok, students. So, when I was a kid, I used to play with dolls at my cousin's house. Olha o que ela disse. Quando eu era uma criança, when I was a kid, I used to play with dolls at my cousin's house. Eu costumava brincar com bonecas na casa dos meus primos. Então ela fazia isso quando ela era criança, hoje ela não faz mais. Por isso que ela usou used to. Olha o Brian. Look, Brian. When I was 10, I used to believe in monsters. Quando eu estava com 10, when I was 10, I used to believe in monsters. Eu costumava acreditar em monstros. Hoje que ele é adulto, ele não acredita mais. A Grace, look, Grace. When I was 5, I used to jump rope with my neighbors. Quando eu estava com 5, eu costumava pular cordas com meus vizinhos. Hoje ela não pula mais. Por isso que ela usou I used to jump. Tá? Here. Let's see. Susan, Brian and Grace are talking about. Susan, Brian e Grace estão falando sobre something that usually happens, alguma coisa que normalmente acontece, something that usually happens, or something. Que isso? O que é mais ou menos? Oi? I don't understand. I don't understand. Eu não entendi. Hein, Rafa? O que é? Pode abrir o microfone para me falar? Ok, vou voltar para lá, gente. Something that happened frequently during a period in the past. Alguma coisa que aconteceu com uma frequência, durante uma frequência, num período do passado. Ó, something that happened frequently during a period in the past. É isso aqui, né? É a única frase que está remetendo ao passado, né? Então, here. Number two.
Write sentences, let's see, write sentences based on the information from the chart. Escreva frases baseadas nas informações da tabela, né? Chart here and here. When I was a child, está em destaque aqui em blue. Quando eu era uma criança. Nowadays, nos dias de hoje. Play marbles. Play marbles é jogar bulica, né? Bolinha de gude. Jump rope, pular corda. Go to the beach, ir para a praia. Nowadays, nos dias de hoje. Play computer games, jogar jogos no computador. Go out with my friends, sair com meus amigos. Go camping, ou ir acampar, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, algumas possibilidades de... eu vou colocar só a letra A aqui para vocês, a letra B e a letra C eu vou deixar a critério de vocês. When I was a child, I used to. Quando eu era uma criança, eu costumava, let's see, eu vou colocar o que eu fazia, de acordo com o tempo. Play marbles. Eu jogava bulica, bolinha de gude que eles chamam, né? Nowadays, I like to, let's see, play computer games. Play ou play video games. Computer. Vou colocar de acordo com o que eles colocaram pra gente ali. Computer games. Eu gosto de jogar. Ó, when I was a child, I used to play marbles. Nowadays, I like to play computer games. Ok? Letter B and C. Teacher vai deixar de homework para vocês. Homework. Very easy this. Deixa eu colocar a data aqui também. Hoje é dia 16. 16/7/2020. Homework. Page 66. Okay? Now open your books on page 67. 67. 67. Hein, ficou alguma dúvida ali de como fazer a tarefa? Me pergunte agora para o teacher tirar as dúvidas, tá? Do que vocês precisam fazer. Não, tranquilo? Vocês estão aí? Tudo certo? O que você vai fazer? Deixa eu só explicar então. Eu vou deixar aqui uma estrutura pronta para vocês, tá? Na verdade, é só copiar aqui, ó. When I was a child. When I was a child. Quando eu era uma criança. I used to. Isso aqui vai ficar igual. E isso aqui também vai ficar igual. Nowadays, I like to. Tá? Beleza? Então, vocês vão pegar essa estrutura aqui para colocar na B e na C. When I was a child, I used to. Vai colocar aqui. Nowadays, I like to também. Letra C, a mesma coisa. When I was a child, I used to. Só que daí vocês não vão pegar isso aqui que o teacher fez, ó. Play marbles. Isso aqui deixa para a letrinha A. Usa outro, ó. Jump rope, go to the beach. Go out with my friends, go camping. Daí você faz aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Bem facinho essa tarefa. Very easy. Page 67, 67. Number 3. Use the information and write sentences about Sam. Use as informações e escreva frases sobre o Sam. Sam here, ok? This is Sam. Este é o Sam. Age 5. Watch animation movies with his grandfather. Idade 5. Assistia filmes animados ou animações com o avô dele. Watch animation movies with his grandfather. Age 8. Fly a kite with his father. Com 8, né? Ele brincava com pipa ou empinava pipa com o pai dele. Fly a kite with his father. Age 10. Play board games with his brother. Com 10, ele jogava jogos de tabuleiro com o irmão dele. Age 15. Com 15. Play video games with his best friend. Jogava videogame com o melhor amigo dele.
tá? Então, essas são 4 informações for information about Sam. Follow the example. Siga o exemplo. Follow the example. A. When Sam was 5 years old, he used it to watch animation movies with his grandfather. Quando Sam estava com 5 anos de idade, ele costumava assistir animações com o avô dele. Então, foi essa informação aqui, ó. Here, já está pronta para gente. Vamos criar junto comigo, letter B? Vamos pegar a informação, essa aqui, ó, letter B. Age 8, fly a kite with his father. So, when Sam, quando Sam, né? When Sam was 8, let's see, years old, he used to fly a kite, okay, with his father. Ok? Então, essa aqui é a nossa letrinha B. When Sam was 8 years old, he used it to fly a kite with his father. Quando Sam estava com 8, ele costumava brincar de pipa com o pai dele. Então, o exemplo foi number 5 e o teacher fez a number 8 com vocês. Essas duas aqui, C and D, vai ser nosso homework. Já porque é muito fácil para vocês praticarem. Homework. Ok? Então, a letra C e D é a tarefa de casa. Homework. Só para você seguir o modelinho também. When Sam was, daí a idade. Aqui nós usamos na primeira 5 e na segunda 8. Vai faltar o 10, que é o 10, e o 15, que é o 15. Daí vocês vão colocar aqui na C e na letra D. Só seguir o modelo, galera. Follow the example. Siga o exemplo aqui que não tem segredo. O number 4, students, daí é com vocês também, tá? De homework. Think about your students' childhood memories and complete the sentence below. Pense sobre a sua infância ou as suas memórias de infância e complete a frase abaixo. Então, gente, você vai pensar aqui no number 4 em algo que você fazia e que hoje você não faz mais, tá? When I was a child, I used to. Quando eu era uma criança, eu costumava. When I was a child, I used to. Ok? Aí vocês vão escrever ali o que vocês costumavam fazer que hoje vocês não fazem mais, tá? Então aqui no number 4 também é um homework. Bem facinho essa tarefa também, hein, gente? Tranquilos? Yes? Very good. Think and take notes about the details of your memories. Aqui a gente tem, aqui, a gente pensar só um pouquinho nessas perguntinhas. What did you used to do? What did you used to do? O que você costumava fazer? How old were you? Com qual idade que você fazia? Where was it? Onde que você fazia? Who was there with you? Quem que estava com você? Why was it special? Por que era tão especial? Aqui é só para você pensar nesses detalhes. São perguntinhas que fazem você voltar ao passado, tá? Ó, for example, what did you used to do? Que é a letrinha A. O que você costumava fazer? How old were you? Com que idade que você fazia tal coisa? Where was it? Onde que você fazia? Isso aqui, galera, eu vou dar uma dica para vocês. Perguntem para o father, mother, enfim, faz esse questionário aqui para o pai e para a mãe. Porque, ó, como vocês são muito jovens ainda, e a gente não lembra muito de coisas que a gente fazia com 2 anos, 3, 4. Mas os nossos pais, eles lembram da nossa infância, de coisas que a gente fazia. Então, vocês podiam chegar assim e perguntar: What did you used to do? Né? Ou what did I used to do? O que eu fazia?
ok? How old was I? How old was I? Com que idade que eu fazia? A mãe e o pai vão contar o que vocês faziam. Aí vocês podiam escrever também, ou praticar. Beleza? Tranquilo? E que daqui vocês iam fazer isso aqui, depois resolver isso aqui, ó. Now, pretend you're making a phone call to a radio program and tell your classmates about your childhood memories. Depois a gente ia apresentar na sala de aula o que você fazia nas suas memórias de infância e que você não faz mais, tá? Então, se vocês conseguirem entrevistar para praticar, façam, é importante, tá? Gente, aqui na página, let's see, page 68, tá? Nós temos um simple past irregular verbs. Não vai dar tempo do teacher explicar com detalhes, mas eu vou dar um início aqui só para vocês terem uma ideia do que a gente vai estudar na próxima aula, next class. Simple past irregular verbs. O passado simples dos verbos irregulares. O que a gente entende em classificação de verbos? Nós temos os verbos regulares, os verbos irregulares e os verbos modais. Os verbos regulares no passado, gente, são aqueles que a gente adiciona uma terminação. Ed, de ou ied, tá? Já os verbos irregulares, irregular verbs, são os verbos que no passado têm uma outra estrutura, tá? Surge uma nova palavrinha. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O verbo go. O verbo go é o verbo ir, tá? Né? Ele é irregular, irregular verb, porque a forma do go no passado é essa aqui, ó. Went. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa o teacher colocar aqui outro verbo irregular. Drink. Drink é beber. O passado de drink, drank. Então, só para vocês entenderem que isso aqui é verbo irregular, tá? Porque ele surgiu uma nova palavra. E agora eu vou dar um exemplo aqui na frente, aqui, de um verbo regular, só para vocês verem a diferença. Tá vendo o verbo play? O passado de play é played. O que eu fiz? Eu adicionei o ed. Essa é a diferença de um para outro, tá? Ó, vou pegar outro exemplo aqui, ó. Study, que é o verbo estudar. Study. O passado de study, studied. Só que essa é uma regrinha, né? Terminou em consoante y, tiro o y e acrescento o ied. Tá? Studied. Faltou o D aqui. Tá? Então, olha a diferença. Go e drink, irregular, irregular. Play, study, regular, regular. Por quê? Porque eu acrescentei uma terminação. E no go e no drink, ele surgiu uma nova palavra. Tá? Então, o que eu sugiro? Que vocês estudem uma listinha de verbos irregulares, o quanto você puder memorizar, ó. Aqui nós temos alguns verbos, ó. E daí ele vai falar do que eu disse ali em cima, ó. Não precisa fazer isso aqui não é tarefa, isso aqui eu vou fazer com vocês na próxima aula. Só estou dando uma introdução do que a gente vai estudar na próxima aula, next class. The facts mentioned in the biography happened in the past. Read the excerpt again, circle the past form of the verb below and write are, que é o R, for the regular verbs, que é os verbos regulares, or I, que é o I, for the irregular ones. Então é isso que a gente vai ver na próxima aula. Simple past, verbos irregulares, porque os verbos regulares a gente já deu uma estudada. Ok? Tranquilos? Ok? Deixa o teacher parar a gravação aqui então. Bye bye. See you. Ok? Let's see here. Bye.